Bom dia a todos os presentes, agradecendo a presença da plenária, agradecendo também aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Dá-se por aberta a audiência pública de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022. Nesse momento, convido os vereadores presentes a fazerem parte da mesa. Visualizei aqui o presidente Alessio. O presidente Alessio já está por aqui, ok? Nesse momento, então, peço aos vereadores presentes que confirmem sua presença, é lógico, né? Vereador Josias. Presente. Obrigado pela presença, vereador Josias. Vereador Jefferson. Presente. Obrigado, vereador Jefferson. Damos, então, por início com a prestação de contas da Câmara Municipal, agradecendo também a presença do Otávio, senhor Otávio, Paulino é o contador, né, Paulino? O Tiago César Moresco Maciel, gerente de finanças, e a Fabiana, chefe financeira, é isso? Tá ok? Muito obrigado, então, pela presença. Passo a palavra nesse momento, então, ao contador para que faça a prestação de contas referente à Câmara Municipal. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, membros da mesa. Estamos aqui para apresentar a prestação de conta do segundo quadrimestre da Câmara Municipal de Cascavel. Paulino, só uma parte, por gentileza, perdão, aí esqueci de convidar o presidente Edson Sorek, fazer parte da mesa, o Hildo Belim e a Sônia, também que estão aí para representar e apresentar a prestação de contas do nosso município. Bom dia, pessoal. Dando seguimento, a gente começa essa apresentação com o demonstrativo orçamentário de 2022 e os limites constitucionais. Os limites impostos constitucionalmente e apresentado em relatório ao Tribunal de Contas do Paraná têm os seguintes detalhes. As receitas tributárias do município de Cascavel, 773.649.000. Limite constitucionais de despesa da Câmara Municipal previsto, 38.682.000, que equivale a 5% constitucional. Limite de despesa com folha de pagamento equivale a 70% dos 5%, que seriam 27.077.000. O orçamento da Câmara Municipal de Cascavel para 2022 está estimado em 28.766.000, o que equivale a 4,35% dos 773.000. A previsão orçamentária de despesa da Câmara Municipal de Cascavel para o ano de 2022 totalizaria 23.146.000, o que equivale a 65% dos 28. O demonstrativo de despesa com pessoal do relatório de gestão fiscal da LRF para setembro de 2021 e agosto de 2022, nos últimos 12 meses, são os seguintes.
A receita corrente líquida do município de Cascavel fechada no segundo quadrimestre ficou em R$ 1.238.925.000. A despesa total com pessoal da Câmara Municipal nos últimos 12 meses fechou em R$ 19.328.000, o que equivale a 1,56% de R$ 1.238.000, que é a receita corrente líquida fechada do segundo quadrimestre do município de Cascavel. O limite constitucional, que seria 6% da receita corrente líquida, equivaleria a R$ 74.335.000. Limite prudencial, de 5,7% da receita corrente líquida, R$ 70.618.000. Limite de alerta, de 5,40% da receita corrente líquida, R$ 66.901.000. A execução orçamentária no segundo quadrimestre de 2022, foram as seguintes. Valor empenhado previsto, R$ 9.100.000 no quadrimestre. Valor realizado, R$ 8.010.000. Valor liquidado e pago no quadrimestre, realizado, R$ 7.641.000. Restos a pagar de exercícios anteriores foi pago R$ 58.434, dando um total de despesas pagas no quadrimestre de R$ 7.699.476. Despesa com pessoal no segundo quadrimestre. Vencimento e vantagens fixas e outras despesas variáveis, orçado R$ 17.934.000, realizada no quadrimestre R$ 6.182.000, sendo despesa com servidores R$ 4.918.000, despesas com vereadores R$ 1.264.000. Obrigações patronais realizada no quadrimestre, INSS R$ 927.000, IPMC R$ 228.000, totalizando R$ 1.156.000 no quadrimestre. Previsto R$ 3.726.000. Total de despesa com pessoal no quadrimestre, orçado R$ 21.661.000, realizado no quadrimestre R$ 7.338.730. Demonstrativo financeiro no segundo quadrimestre, no balanço financeiro, foi com os seguintes resultados. Receitas, saldo do primeiro quadrimestre, R$ 3.281.000. Repasse do Executivo Municipal de Cascavel no segundo quadrimestre, R$ 9.588.666, totalizando no quadrimestre R$ 12.871.640. Despesas realizadas no quadrimestre, R$ 7.641.000, mais restos a pagar de R$ 58.000, totalizando R$ 7.699.476. Um saldo disponibilizado em caixa para o quadrimestre seguinte, R$ 5.171.163. No demonstrativo de despesas gerais do primeiro quadrimestre e do segundo quadrimestre, nós temos os seguintes valores. Vencimento e vantagens fixas no pessoal civil, no segundo quadrimestre, R$ 6.145.000, totalizando no exercício R$ 11.509.000. As maiores despesas é folha de pagamento, obrigações patronais e INSS. Fechou o segundo quadrimestre com R$ 927.968, totalizando R$ 1.736.000. A segunda despesa maior é a IPMC. No segundo quadrimestre, R$ 228.000. Primeiro e segundo quadrimestre totalizado, R$ 426.557. Depois temos despesa de material de consumo, R$ 214.130, no quadrimestre R$ 141.000.
Outro serviço terceiro, pessoa jurídica, 103.974, totalizando 138.436 no total dos 2 quadrimestres. Equipamento e material permanente, no quadrimestre dos 27.641, totalizando 47.980. Total do orçamento de 2022 realizado no segundo quadrimestre, 7.641.000. Total realizado dos 2 quadrimestres, primeiro e segundo, 14.205.799. Total de despesas pagas, 14.400.000 no primeiro e segundo quadrimestre. Seria isso, presidente. Obrigado, contador Paulino. Deixo a palavra em aberto aos colegas vereadores para alguma pergunta. Também, na sequência, a plenária terá oportunidade de fazer também seus questionamentos. Quero registrar a presença aqui do senhor Jair Weber, da CEMED, presidente do Observatório Social José Polasek, e Alexandre Galo, também do Observatório Social. Colegas vereadores, alguma pergunta sobre prestação de contas da nossa Câmara Municipal? Eu tenho, senhor presidente. Com a palavra, vereador Josias. Cumprimentar o senhor presidente, o vereador Jefferson, presidente da casa, que se faz presente, toda a equipe da Prefeitura e também da Câmara, os amigos que estão assistindo a sessão ao vivo, o pessoal que está em casa, a imprensa. Gostaria de perguntar para o senhor, a Câmara poderia gastar até quanto e quanto que ela gasta? Se está dentro do limite, está gastando mais, está gastando menos? Esta é a primeira pergunta. A Câmara poderia gastar 28.766 no ano. Aí é dividido mensalmente e cada quadrimestre é fechado. Com o pessoal, a gente gastou 19.328.000 nos últimos 12 meses, que é anualizado, né? E a Câmara poderia gastar até 5,40, que estaria dentro do limite de alerta. E a Câmara gastou 1,56% com o pessoal. Já as despesas gerais, a Câmara gastou no quadrimestre 7.641.000 total. Não, desculpa, com o pessoal. Total geral, incluindo o restos a pagar, 7.699.000. Obrigado, Paulino. Então, a palavra, vereador Josias. Então, realmente confirma a economia total neste mandato, com referência a essa prestação de conta. A Câmara realmente está economizando tudo que a gente tem falado e dito que a gente poderia gastar até 5%, está gastando, não chega a 2%. Exato. Obrigado. Alguém mais com algum questionamento? Só comunicar que nós estamos com um problema na transmissão e nos microfones. Caso alguém da plenária queira fazer alguma pergunta, terá que usar então o microfone do lado direito aqui da plenária, ok? Em não existindo mais questionamentos, queremos então dar sequência à nossa audiência pública. Antes disso, só faço uma colocação que, tradicionalmente, nossa Câmara Municipal tem devolvido dinheiro aos cofres públicos. E na gestão do nosso presidente Alessio não tem sido diferente. Ano passado, praticamente 10 milhões. Nesse momento, nesse segundo quadrimestre, já existe um saldo de caixa de 5.700.000. Possivelmente vamos nos aproximar dos mesmos valores do ano passado,
de devolução da Câmara Municipal. Passo a palavra, então, agora ao representante do Paço Municipal, que fará a explanação dos números do nosso município. É o secretário Zorek, que faz uso da palavra. Com a palavra, então, o secretário Zorek. Bom dia. Cumprimento o presidente da Câmara, Lécio Espínola, Sadi Kiesel, Josias, não do Interlagos, mas de Cascavel, né, Josias? Vereador Soldado Jefferson, o Observatório Social, que se faz presente aqui, Polazek, o Alexandre, a imprensa, os servidores municipais, assessores de vereadores, o Wildo Belin, que é o meu diretor lá da Secretaria de Finanças, a Sônia, que é a chefe da execução orçamentária, a imprensa de forma geral. Então, hoje nós vamos apresentar os números referentes ao segundo quadrimestre do exercício de 2022, referente a maio a agosto. Então, eu vou passar para o Belin, que fará a explanação, e logo na sequência estaremos à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Bom dia a todos. Vereador Alessio, presidente da casa, Sadi, presidente da comissão, Josias, vereador, também membro da comissão, soldado Jefferson. Cumprimento os demais vereadores que estejam presentes. O nosso secretário de Finanças, o Edson Zorek, Paulino, nosso contador da Câmara, aí, junto com os seus assessores. A Sônia, minha colega de trabalho também, que cuida da gestão orçamentária do município. O Observatório Social, a imprensa, demais servidores aqui presentes. Temos aí a obrigação de cada quadrimestre fazer a prestação de contas e estamos aqui para passar os números do segundo quadrimestre de 2022. Então, os números aqui são bem maiores, nós vamos então arredondar para ficar mais fácil e menos desgastante nas exposições. Eu vou iniciar então com a nossa receita, a previsão anual da nossa receita. 1.290 bilhões para o orçamento original, e atualizando essa receita até o mês de agosto, ela chega a 1.459 bilhões. O câmbio aqui para mim. Aí nós temos previsão para o quadrimestre, claro, a gente faz uma divisão aí por 3 dessa receita atualizada total, ele chega a 486.388.000 reais, e efetivamente é arrecadado no quadrimestre 436.510.000, e arrecadado no exercício 900.210.000 reais. Toda essa arrecadação aí que passei de forma resumida, nós temos ela detalhada agora por cada tipo de receita, relatando principalmente aquelas mais significativas, aquelas que têm mais destaque nessa execução nesse período. Então, as nossas receitas próprias, que são as impostos e taxas de contribuição de melhoria, arrecadamos no quadrimestre 142.024.000 reais, acumulado até agosto 308.121.000 reais. O IPTU teve uma arrecadação de 19.014.000 no quadrimestre e 75.679.000 no exercício. E a CSQN, que é a nossa principal receita própria, arrecadou no quadrimestre 58.775.000, no exercício 111.239.000 reais. Imposto de renda, que principalmente é o imposto de renda, o valor maior é sobre folha de pagamento, que ele acaba ficando para o município. No quadrimestre deu 17.745.000 reais e no exercício 32.684.000. ITBI, que é outra receita importante também, 17.198.000 reais e no quadrimestre 31.442.000 no exercício. Coleta de lixo, que é a receita também significativa, 13.699.000 reais no quadrimestre e 39.920.000 no exercício. O alvará, 12.308.000 no quadrimestre e 13.437.000 no exercício. Então, falando só dessas mais significativas, né, porque as outras já são
junta várias receitas pequenas nas demais ali dos outros receitas. Contribuição, que é a receita da iluminação pública, no quadrimestre arrecadou R$ 8.669.000 e de janeiro a agosto R$ 19.084.000. Receita patrimonial, onde nós temos os rendimentos de aplicação financeira e as receitas que o município recebe de aluguéis dos seus imóveis. Total R$ 12.726.000 no quadrimestre e R$ 21.900.000 acumulado até agosto. Tivemos 185 mil de aluguéis no quadrimestre e 338 mil de janeiro a agosto. Aplicações financeiras, tivemos um rendimento bem significativo no quadrimestre de R$ 13.520.000 e acumulado R$ 21.534.000. As receitas de serviços, a gente destaca principalmente a taxa de desastres, né, que 762 mil no quadrimestre e 4.618.000 acumulado. E daí as receitas dos 3 restaurantes populares, nosso, que deu R$ 303.765 no quadrimestre, 550.000 no exercício. Totalizando R$ 1.245.000 no quadrimestre e R$ 5.570.000 de janeiro a agosto. Transferências correntes. É onde concentra maior arrecadação, que são os valores que são transferidos, são divididos em transferências constitucionais e voluntárias, né? Então, nós temos aí um valor bem significativo, que no quadrimestre ele totalizou R$ 263.691.000 e acumulado R$ 563.924.000. Então, nós temos o FPM, que é uma das receitas importantes aí, e dentro desse valor do FPM está incluso aquela 1% que vem em mês de julho e o outro que vem em dezembro. Em julho deu 5 milhões e cento e poucos mil reais, está incluso aqui. E depois de dezembro, provavelmente nós vamos ter mais em torno de 5 milhões que vai entrar junto com o FPM. Então deu 46.531.000 no quadrimestre, 89.607.000 no exercício. Aqui, transferência dos programas do SUS Federal, que são transferências continuadas, que vem todo mês, R$ 26.600.000 no quadrimestre e 45.593.000 no exercício. E mesmo assim, a gente sabe que o valor ele é um valor significativo, mas ainda as demandas são maiores, né? Então, claro que precisaria muito mais dinheiro. Assistência social, os programas da assistência, R$ 929.000 no quadrimestre, R$ 1.387.000 no exercício. E em relação aos programas da educação, que tem salário educação, transporte escolar, tem merenda escolar e algumas outras verbas que vêm, o total arrecadado no quadrimestre deu R$ 6.697.000, no exercício R$ 13.531.000. Fundeb também, que tem um valor significativo, R$ 65.718.000 no quadrimestre, e R$ 139.337.000 no exercício. Aí nós buscamos aí o ICMS, que é uma receita, que é a maior receita do município, R$ 76.736.000 no quadrimestre e R$ 149.306.000 no exercício. IPVA, R$ 20.812.000 no quadrimestre e acumulado R$ 93.226.000. Também uma receita muito significativa. Lei Candir, 512.000 no quadrimestre e R$ 1.025.000 acumulado. E a transferência dos recursos do SUS da parte do Estado, que são aquelas transferências continuadas também, é R$ 10.018.000 no quadrimestre e R$ 18.121.000 acumulados. Outras transferências da União e outras transferências do Estado, aqui são os convênios que a gente registra nessas receitas. Então, R$ 4.305.000 no quadrimestre, R$ 4.579.000 no exercício da parte da União. Do Estado foi R$ 2.813.000 no quadrimestre e R$ 3.920.000 de janeiro a agosto. Outras receitas correntes. Então, aqui nós temos uma infinidade de receitas que são registradas, contabilizadas nesse grupo. E, claro, a gente vai falar das principais, que a receita do Fundo do Meio Ambiente, por exemplo, que é uma receita que arrecada até bem, R$ 8.754.000 no quadrimestre e R$ 9.914.000 no exercício.
Aí nós temos o fundo de turismo, R$ 383.580 no quadrimestre e R$ 416.696 no exercício. Fundo de habitação, logo mais abaixo, ali, 345 mil no quadrimestre, 698 mil no exercício. O FIA, que é o Fundo da Infância e Adolescência, 462 mil no quadrimestre e 490 mil acumulado. Então, ele concentrou mais arrecadação no quadrimestre. Fundo do Idoso, 429 mil arrecadado no quadrimestre e 481 mil no exercício. As receitas do IPC, que na verdade elas são arrecadadas, é o município que arrecada as receitas, porque o IPC ele não tem essa competência para isso, então arrecadou 634 mil no quadrimestre e R$ 1.530.000 acumulados. Demais valores aqui são restituição de convênios e auxílios, funcionários cedidos e tal, que são valores assim que a gente acaba registrando vários valores pequenos que chegam nessas cifras aqui. Aí nós vamos para operações de crédito. Então, nesse quadrimestre teve algumas liberações importantes. 15 milhões e 4 mil reais foi no quadrimestre e 17 milhões e 628 mil reais no acumulado. Operação de crédito do Avançar Mais, que são as operações lá junto à agência de fomento, 2 milhões e 330 mil reais foi liberado. E é o mesmo valor no quadrimestre e no acumulado. O Avançar Cidades, que é uma operação que já faz uns 2 anos que está executando, ele está indo para o final, já também 846 mil no quadrimestre e 965 mil acumulado. Operação de crédito do Finisa, junto com a Caixa Econômica Federal, que é uma operação de 20 milhões, ele já liberou 11 milhões no quadrimestre e 13 milhões no acumulado. Operação de crédito que também é com a Caixa, esse outro, 257 mil no quadrimestre e 372 mil no exercício. Também já está finalizando. E a Praça Wilson Joffre também já está finalizando. Operação de 2 milhões, que teve liberação de 296 mil. E essa operação de pavimentação, infraestrutura e equipamentos, ela está no início da operação. Então, as liberações ainda são pequenas, de 273 mil no quadrimestre e no exercício 663 mil reais. Alienação de bens, tivemos 353.717 no quadrimestre e 628 mil no exercício. Transferências de capital. Aqui nós registramos todos os convênios com a União e com o Estado que vêm para investimentos no município. Então, ali ficou em branco, porque acho que eles acabaram passando, mas eu não sei se a cópia que está com vocês, acho que tem os valores ali. Mas então, o total no quadrimestre ele ficou R$ 7.384.509, acumulado R$ 13.203.741. Convênios com a União foi R$ 3.658.522 no quadrimestre e R$ 5.178.202 no exercício. Convênios com o Governo do Estado, R$ 3.725.987 e acumulado R$ 8.025.538. Se às vezes vocês tiverem a cópia em branco, eu forneço outra para vocês depois. A receita bruta, então, no quadrimestre deu R$ 464.450.245. Acumulado R$ 965.998.347. Dedução para o Fundeb, no quadrimestre, R$ 27.939.498. Permanecendo uma receita líquida de R$ 436.510.747. O acumulado teve uma dedução para o Fundeb de R$ 65.787.879, ficando líquida R$ 900.210.467. Então, peço desculpa ali porque a pessoa que passou, acho que ele pegou o arquivo errado, daí acabou passando o arquivo que está sem os valores ali. Mas daí depois a gente passa outro para vocês. Aqui as receitas seriam esses números e agora nós passamos para a execução da despesa. A despesa, então, nós tivemos aqui uma previsão inicial de orçamento para o exercício de R$ 1.246.388.000. Quadrimestral, dividindo por 3, ele fica R$ 415.462.000. Aí a previsão atualizada
do orçamento, que são os créditos que são abertos nesse período, ela subiu para 1.517.384.000 no exercício e 572.461.000 no quadrimestre. Empenhamos no quadrimestre R$ 377.963.000 e no exercício acumulado de janeiro a agosto R$ 891.500.000. Liquidamos no quadrimestre 381 milhões, no exercício 685.885.000 reais. Pagamos no quadrimestre dos empenhos do ano 377.775.000 reais e no exercício 665.417.000 reais. Nesse próximo slide aqui nós temos a despesa total acumulada, sendo aquela que foi empenhada, mais as transferências que foi feito para a Câmara e para as nossas indiretas. Então, repetindo ali o valor empenhado, 377.963 no quadrimestre e 891.500.000 no exercício. Com todas as transferências que foram feitas para a Câmara e as indiretas, o total dessa despesa ficou em 393.807.000 no quadrimestre e 920.216.000 reais acumulado. Aqui nós temos aquela demonstração que nós colocamos por secretaria. Então, ela é bastante carregada de informações e se os senhores entenderem que eu posso passar e só falar os principais aqui, algo mais pontual. Então, aqui nós temos aqui os encargos gerais do município, que é na Secretaria de Finanças, aqui na terceira linha, 30.970.000 de orçamento, 85 milhões, esse valor aqui acho que está errado, não é 30 milhões não, eu tenho que corrigir ele. Vou pegar o empenhado, 85.044.000 no exercício e liquidado 80.876.000. Então, aqui está todos onde você empenha as dívidas do município, de amortização, juros dos contratos, precatórios, sentenças judiciais, PASEP, é uma infinidade de despesas, por isso que ela é bem significativa. A educação, então, nós temos um orçamento que é dos maiores, que é o segundo maior orçamento, 393 milhões de previsão atualizada, empenhou 264.577.000 no exercício e liquidou 198.118.000 no exercício, quadrimestre e exercício. Fundo de saúde, que é o maior orçamento, 414 milhões previsto, 268.608.000 no quadrimestre, no exercício empenhado e liquidado 228.792.000 também no exercício. Assistência social, Fundo Municipal de Assistência, que o orçamento é grande, 52 milhões previstos, atualizados, 32 milhões empenhados e 24.523.000 liquidados. Secretaria do Meio Ambiente, que tem um orçamento significativo, também 97.814.000 previsto, empenhado acumulado 53.725.000 e liquidado 31.054.000 reais. Agricultura, que é uma secretaria também que tem orçamento significativo, 38.532.000 de orçamento atualizado, empenhou até o momento 9.344.000 reais e liquidou 8.107.000 reais. Aqui nós temos daí na outra lâmina a Secretaria de Obras, né, CESOP, que tem um orçamento significativo também, 140.166.000 reais, previsão atualizada. Empenhou 55 milhões, quase 56 milhões no exercício até agora e liquidou até agora 25.497.000 reais. Aqui as outras secretarias são valores menores, então esse aqui eu vou passar. Aí nós temos na outra tela a Secretaria de Planejamento e Gestão, que tem um orçamento um pouco maior, ali 71.721.000 reais, empenhou no exercício 35.440.000 e liquidou 27.129.000 reais. Aí temos a Secretaria de Segurança Pública, Proteção à Comunidade, 15.825.000 reais de previsão atualizada, 10.869.000 empenhado, 9.100.000 reais liquidados. Secretaria do Esporte e Lazer,
26.878.000 de previsão atualizada e 14.544.000 empenhado até agosto e liquidado até agosto, 9.505.000 reais. Então, aqui no final, o nosso orçamento atualizado, a previsão atualizada, ele ficou em 1.517.384.000 reais e empenhou no quadrimestre 377.963.000, no exercício 891.500.000 reais, liquidou no quadrimestre 381 milhões de reais e no exercício 685.885.000 reais. Pagamentos efetuados. Tudo que nós pagamos no quadrimestre e acumulado de janeiro até agosto. Então, os empenhos do exercício, como eu já disse lá na tela anterior, 377.775.000 reais pagos no quadrimestre e 665.417.000 pagos de janeiro a agosto. Empenhos de exercícios anteriores, que são os restos a pagar, pagamos 19.141.000 no quadrimestre, 68.945.000 no exercício. E tem as transferências da Câmara, 9.588.000 no quadrimestre, 19.177.000 acumulado até agosto. Transitar, 712.000 no quadrimestre e 1.168.000 no exercício. Então, essas aqui são as transferências que foram feitas para todas as indiretas e para a Câmara, junto com os empenhos do município que foram pagos. 412.761.000 reais no quadrimestre, e 763.078.000 reais no exercício. Quanto às nossas disponibilidades financeiras em 31 de agosto, nós ficamos da seguinte forma. O saldo bancário dos recursos livres, que são os recursos próprios, que o município pode gastar em qualquer coisa, temos aí um saldo financeiro em agosto de R$ 84.939.645 reais. De recursos vinculados, R$ 302.067.156 reais, totalizando um saldo aí de R$ 387.006.801 reais. O valor é grande, mas a despesa é grande também, né? Nossa dívida a curto prazo. O que nós temos para pagar? O que nós tínhamos até 31/8 de saldo de despesa para pagar. Então, de recursos próprios do município, de empenhos do exercício, aqueles empenhados esse ano, R$ 42.602.655 reais, e dos recursos vinculados, que são empenhados esse ano também, R$ 183.480.778 reais. Temos para pagar de recursos próprios de restos a pagar R$ 4.539.645 reais, e de recursos vinculados de restos a pagar também, R$ 30.371.869 reais. E empenho extra-orçamentários, R$ 2.138.703 reais. Totalizando aí um valor a pagar, R$ 263.133.652 reais. A nossa dívida a longo prazo, que é o nosso saldo devedor em 31/8, nós estamos devendo para a Agência de Fomento R$ 28.256.000 reais, para o BRDE R$ 2.515.000, esse aqui é um contrato antigo que ele está quase terminando já. O BID, R$ 133.349.000 reais. O Banco do Brasil, que são 3 contratos que o município tem, está devendo R$ 34.569.000 reais. Caixa Econômica Federal, que nós temos com a Caixa 4 contratos aqui que está registrado, porque tem um que não começou ainda os investimentos. Devemos R$ 59.646.000 reais. Temos 3 parcelamentos de PASEP que devemos R$ 8.538.000 reais. O IPMC, que nós temos 5 parcelamentos, R$ 36.943.511 reais. E temos um parcelamento do Instituto de Água e Terra do Paraná, R$ 138.000 reais. INSS, que era o passivo da CETRANS, que o município assumiu por conta lá da extinção, temos aí um valor de R$ 462.393 reais.
e um outro parcelamento da Citrans que o município assumiu, que é aquela empresa Citran, que é a que tem controle dos semáforos, enfim. É R$ 894.761. Esse aqui é um parcelamento que foi feito em 24 meses. E nós temos precatórios que temos que pagar esse ano, ainda até o final do ano, que hoje ele está em R$ 4.658.000, mas ele sofre atualização mensalmente. Então, a nossa dívida a longo prazo, nós temos aí R$ 309.973.488. Gastos com pessoal, nossa despesa com a folha de pagamento e os encargos, nós temos aí uma receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que pega de setembro até agosto, setembro de 2021 a agosto de 2022, R$ 1.249.218.686. E claro que tem aqueles recursos que são das emendas parlamentares que são deduzidos, né, porque eles não podem considerar para a receita, R$ 10.293.090. Então, nós tivemos uma receita corrente líquida ajustada de R$ 1.238.925.596. Então, se fosse gastar os 54%, que é o máximo que a prefeitura pode, conforme a lei de responsabilidade fiscal, nós poderíamos até chegar a R$ 669.019.822. Ou se estivéssemos no limite prudencial, que é 51,3%, R$ 635.568.831. O limite de alerta, que é 48,6% da RCL, R$ 602.117.839. E despesa efetivamente realizada foi 500, considerando os últimos 12 meses, sempre, R$ 547.980.834, dando um percentual de 44,23%. Aplicação com a educação, que nós temos que aplicar até o final do ano 25% das receitas de impostos e transferência. Nós temos até agosto R$ 585.159.299 das receitas de impostos e transferências. Valor mínimo a ser aplicado R$ 146.289.824. Porém, aplicado até agosto R$ 94.438.824. Estamos a 16,14%. Obviamente que o que importa é o fechamento do exercício, porque ele é acumulado do ano. Então, tem inúmeras situações que podem acontecer aí. 13º, que é o município que vai entrar, e alguns investimentos que estão andando aí, que também vai entrar tudo esse ano ainda. Então, até o final do ano vai chegar nos 25%, conforme manda a legislação. O Fundeb, nós temos que aplicar 80% das receitas que vêm transferidas para o município. Veio de repasses até agosto 139.337.000. Tivemos mais um rendimento de aplicação financeira no período de R$ 2.291.000. Total da receita do Fundeb, R$ 141.629.020. Então, se aplicássemos os 80%, seria R$ 113.303.216. Até agora, nós aplicamos R$ 109.887.988. Estamos com 77,59%. Obviamente, esse valor vai passar de 80%, com certeza, até o final do ano. As despesas com saúde, também a base de cálculo são as receitas de impostos e transferências, que temos aí 579.986.000 arrecadado até agosto. O mínimo, que é 15%, que manda a legislação, nós teríamos que gastar no mínimo R$ 86.997.000. Porém, até agora já foi gasto R$ 160.287.327. Já aplicando R$ 73.289.419 a mais. Já estamos com 27,64%. E a possibilidade, com certeza, de passar dos 30% até o final do ano vai acabar ocorrendo. Aí nessa lâmina aqui é uma consolidação do orçamento geral do município, que nós incluímos aqui todas as arrecadações e as despesas da prefeitura e de todas as indiretas do município. Então, efetivamente, o município executou no orçamento consolidado
R$ de receita no quadrimestre. De janeiro a agosto, arrecadou com todas as entidades R$ 1.054.381.940. Empenhada no quadrimestre, R$ 432.342.642. Acumulado de janeiro a agosto, R$ 998.415.792. E liquidou no quadrimestre R$ 434.140.053. E janeiro a agosto, R$ 787.114.152. Então, a execução do município como um todo são esses números aqui que consolida com a prefeitura e todas as indiretas do município. Que para efeito de informação junto à União, a União ela pega o orçamento geral executado, não é só da prefeitura. Então, toda a informação que vai para o Tesouro Nacional, ela é sempre consolidada. Então, tem que constar todas as indiretas, autarquias, enfim, todas que fazem parte do contexto do município. Então, os números são esses. Estamos aqui à disposição para as perguntas que alguém tiver interesse. Agradecemos ao contador também Hildo Belim pelas explanações. Nesse momento, então, deixo a palavra aberta aos colegas vereadores para alguma pergunta. Eu tenho perguntas. Vereador Josias, então, com a palavra. Cumprimentá-los novamente. Eu tenho três perguntinhas simples assim para me tirar a dúvida, né? A primeira, com referência à taxa de devolução do expediente, qual o valor que o município já devolveu, que eu não percebi aqui? E se tem previsão também para o próximo quadrimestre? Valores e seria essa uma pergunta. E a outra, já emendando, acho que eu vou fazer todas já, né? Se responde no geral. No atual quadrimestre, houve, assim, na questão do ITBI, 17 milhões, foi para 31 milhões. Foi reflexo da promoção que foi feita neste ano, né? Tem previsão, no ano passado, tem previsão já para 2023 no ITBI também, a questão se vamos implantar o REFIC também em 2023, seria essas duas, e também uma preocupação minha com referência ao limite prudencial, como é que ele está no momento, devido a esses repasses inflacionário, vai ter para o servidor e tal. Eu quero saber como é que fica a questão do limite prudencial. Com relação à taxa de expediente ou emolumentos ou o boleto bancário, o custo do boleto bancário, importante esclarecer que houve uma judicialização junto ao Tribunal de Contas. Recentemente, o Tribunal de Contas pediu para que houvesse a devolução dessa taxa de expediente. Lembrando que essa taxa de expediente ou do boleto bancário ele é em torno de R$ 2,30 até R$ 5,00 o custo desses boletos, né? E o município então disponibilizou lá no portal esse pedido de forma online. As pessoas podem solicitar de forma online, né, para evitar de ter que vir até a prefeitura, porque às vezes o custo para vir até a prefeitura é maior do que o valor que ele tem para receber. E é importante também esclarecer que desde 2017, quando ingressou-se com a ação, a partir de 2018 o município já não cobrou mais a taxa de expediente ou a taxa dos boletos. Então, aqueles que têm para receber, pega esses últimos 5 anos, né? Então ele vai ter aqueles que estão parcelados, que têm o valor para receber. Então, até presente dado, nós tivemos mais de 150 pedidos que foram solicitados, e o valor que foi devolvido, ele não é um valor muito alto, é um valor baixo, tendo em vista que os valores são pequenos. Então, por esse motivo, tem que ser somente online para fazer o pedido e tem que juntar o comprovante de pagamento. E aí que é a polêmica. Por que o comprovante de pagamento? Exatamente porque muitas vezes vereadores, a sociedade geral falam, mas a prefeitura sabe quem pagou, né? Mas você imagina, com 166 mil cadastros que nós temos e contribuintes, para quem que eu devolvo? Para o inquilino, devolvo para o proprietário do imóvel, quem que pagou efetivamente esse emolumento?
ou a pessoa já faleceu. Então, por esse motivo, tem que fazer o protocolo ali pelo aplicativo, de forma muito simples, e juntar o comprovante, e o município estará fazendo a restituição. Tá? Então, o valor não é bem expressivo, porque tivemos aí poucos pedidos. Segunda pergunta... Então, não dá para saber quantos já pediram devolução, né? Mais de 100 pessoas solicitaram a devolução. Mais de 100 pessoas, 130, eu não tenho o número exato aqui, mas eu posso te passar certinho, e até se você quiser, vereador, pode fazer um ofício lá que eu passo bem certinho os números, que eu não lembro aqui exatamente. A segunda pergunta foi com relação ao ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né? Nós tivemos no ano passado, foi aprovada inclusive pela Câmara de Vereadores, uma excepcionalidade, onde tinha um desconto de 50% para pagamento à vista, né, do ITBI. Nós tivemos um resultado aí de mais de 10 milhões de reais, além daquilo que estava previsto, positivamente. Claro que sempre que tem o ITBI é importante lembrar da renúncia fiscal, porque o município abre mão de uma parte desse valor, mas isso também tinha uma fundamentação, e os vereadores muito bem observaram isso, que era a regularização. Muitas pessoas estavam lá com um documento guardado na gaveta, uma escritura, e não registravam. Então, teve esse benefício. Para este ano, não houve essa modalidade, essa promoção, ou esse programa, tendo em vista que é um ano eleitoral, e também a nossa renúncia fiscal ela já foi comprometida, tendo em vista que nós estendemos o REFIC até janeiro. Então, não haveria possibilidade de fazer este ano. Para o próximo ano é possível fazer, tá? Já estamos aí programando. Para o ano que vem também é possível fazer o REFIC. O REFIC é o refinanciamento, e cabe aqui também tratar desse tema. O REFIC ele tem o seu lado positivo, porque as pessoas conseguem regularizar, mas o município tem que ter um cuidado para que isso não seja recorrente, porque pode desmotivar o cidadão de efetuar o pagamento. Eu vou esperar o REFIC, daí eu faço o parcelamento e fica esperando o REFIC e não paga o seu tributo. E a receita ela é uma expectativa, nem sempre ela se confirma. Então é importante ter a dose certa, e é isso que o município vem fazendo. E é claro que quem pagou antecipado ou pagou à vista teve prejuízo? Não, porque ele teve o desconto de 10%. Então aquele que vai pagar com o REFIS, o refinanciamento, ou REFIC, ele vai pagar o que é devido, e o desconto ele é sempre na multa e no juro. Então, não há desconto do tributo, então não há prejuízo. Mas para o ano que vem estamos programando, e para este ano ainda, uma conversa intensa lá com a Procuradoria do município, para implementar algo novo aqui no município, que seria a transação. O que é isso? É uma negociação. Aí nós teremos que encaminhar um projeto de lei para a Câmara, né? Isso tudo está sendo tratado ainda, né, com os técnicos, que possibilitariam um abatimento de juros e multas para aqueles processos que estão judicializados, e também os administrativos. Então, haveria todo um trabalho de conciliação para buscar esses recursos. Tá? E a terceira pergunta é com relação ao limite prudencial. Ótima pergunta. O município ficou 3 anos ali no alerta com relação ao índice prudencial, que é a lei de responsabilidade fiscal que determina, que é não gastar mais do que 51,3%, né, da sua receita corrente líquida com gasto de pessoal. O município lá ainda em 2018 iniciou um trabalho, e aqui é importante esclarecer que o índice prudencial ele não é só a folha de pagamento, é gasto com pessoal. O que significa isso? Aqueles recursos do Consamu que são transferidos, 98%, 97% são folha de pagamento dos médicos, enfermeiros. Isso entra no nosso índice prudencial, SISOP, né? Então, tudo que for gastos de pessoal, só de consórcio nós temos mais de 35 milhões de reais, é isso, né, Sônia? Por ano, que entra e impacta como gastos com pessoal. Então, o município fez o quê para conter isso? Nós iniciamos um processo de terceirização, embora muita polêmica, passou aqui pela Câmara, extinção de alguns cargos, e aí nós passamos a usar a terceirização em várias secretarias, naquilo que é possível terceirizar, sem prejudicar os servidores, e hoje o município tem uma condição muito positiva com relação ao índice prudencial. Como bem falou o Belinho aqui, nós estamos com 44,23% só do índice prudencial. O alerta que o Tribunal de Contas nos encaminha é com 48%. Então, mostra que o nosso gasto de pessoal ele está equilibrado, embora nós tenhamos este ano aí, né, um impacto de mais
de 81 milhões de reais com as reposições inflacionárias dos servidores, que vinha sendo acumulado e que é um direito e é devido. E mesmo nesse formato, nós ainda mantemos essa condição favorável. É claro que o índice ele varia muito, porque ele pega os últimos 12 meses, então depende muito da receita que nós temos aqui no município. Obrigado, satisfeito, senhor presidente. Obrigado pela resposta. Continua a palavra aberta para perguntas. Alguma pergunta, vereador Jefferson? Satisfeito? Então, abrimos aí a plenária, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Senhor Edson Polazek, por gentileza, o senhor queira se dirigir ao púlpito aí e usar o microfone para que fiquem registrados aí nos anais da Câmara. Bom dia, senhores. É muito bom estar participando da segunda prestação do quadrimestre. Em primeiro lugar, eu queria me dirigir ao presidente da Comissão de Orçamentos, o vereador Sadi, e fazer um pedido. A gente critica, muitas vezes, que a população não participa dessas prestações de contas do município. Eu acredito que esse é um momento importante, relevante, para a nossa sociedade tomar conhecimento do que está acontecendo nas finanças do nosso município. E eu vejo apenas 3 vereadores presentes, mesmo que os senhores representem a comissão, mas como é uma vez a cada 4 meses, e é uma prestação que não leva mais que 2 horas, eu penso que todos os 21 vereadores deveriam estar presentes nesse momento para estar acompanhando. Para nós da sociedade, aumenta ainda a preocupação, visto que foi votado o orçamento participativo, e isso vai representar uma responsabilidade maior, porque alguns vereadores vão estar fazendo o papel do executivo, direcionando verbas e investimentos no município. Penso que a função primordial dos senhores vereadores é ser fiscal dos investimentos que o nosso município faz. Dito isso, a gente, então, gostaria de ver no terceiro quadrimestre, pelo menos um número maior de vereadores prestigiando e participando. Com relação ao investimento na educação, o secretário Edson já comentou que nós estamos 16% dos 25%. Isso quer dizer que nós, nesses 2 primeiros quadrimestres, deixamos de investir 54 milhões, mais do que nós temos para investir no terceiro quadrimestre. Eu pergunto, nós temos um cronograma de planejamento de como nós vamos estar atingindo os 25% para não cair na lei de responsabilidade fiscal? Né? Seria isso. E outra é que eu não entendi realmente, nós fizemos na despesa do IPMC 1.012 milhões para uma folha de pagamento de 547 milhões. Isso dá 0,18. Eu só queria saber se isso corresponde à transferência da parte do município, né, para me posicionar. Muito obrigado, senhores. Vou responder aqui, então, Polazek, daí já passo por Belim também e a Sônia complementar. Com relação à educação, nós temos que investir no mínimo 25% dos recursos na educação. Se pegarmos os 25% e dividirmos por 3, que são os quadrimestres, 3 vezes 8, 24. Seria ali 8%, 9% por quadrimestre. E é muito importante essa colocação, essa pergunta, tendo em vista que o dinheiro da educação ele tem que ser investido e não gasto. Né? E ocorre aí, Brasil afora, uma dificuldade que vai deixando lá para o final, e aí tem que gastar o dinheiro porque tem que atingir os 25%. Mas Cascavel tem todo um planejamento, né? A secretária Márcia tem trabalhado junto com a sua equipe lá diuturnamente para fazer os investimentos necessários. Então, 16,14 ele está dentro da razoabilidade, poderíamos até ter investido um pouquinho mais,
mas tudo também tem o seu tempo, né? Nós temos aí o uniforme, tem várias situações para empenhar e que serão feitas aí até o final do exercício. Então, está sob controle. No ano passado, nós tivemos uma preocupação muito grande. A Sônia, o Belim, toda a equipe ficaram noites sem dormir ali, porque tinha que fechar os 25% e o Tribunal de Contas alterou o layout, né, lá do SINAM, que é onde nós fazemos a prestação de contas para o tribunal. E aí tiveram muitos municípios que não atingiram os 25%. E nós, graças a Deus, conseguimos atingir, em razão da equipe competente, da experiência que tem, e conseguimos atingir, inclusive ultrapassamos um pouco mais com recursos livres, que fizemos os investimentos, né? Na área de alimentação, na área da merenda escolar e também do transporte, tem que ser investido com recursos livres, né? Não pode ser utilizado os 25%. Então, nós conseguimos ultrapassar. E aí, com relação a outra pergunta do IPMC, eu já vou passar para o Belim, mas vou fazer aqui um adendo da importância do IPMC. Tema recorrente, passou pela Câmara agora recentemente, e eu preciso esclarecer que o município ele repassa 14% e o servidor 14%. Essa é a contribuição para o IPMC. Mas se olharmos desde a criação do IPMC até a presente data, nós deveríamos ter em caixa mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso significa dizer que nós temos um déficit de 1 bilhão e 800 milhões de reais no IPMC. E aqui não é nenhum questionamento às gestões passadas, porque não tinha talvez uma legislação tão rigorosa ou não foi cuidado, não teve o zelo necessário. Então, esses números que o Belim mostrou aqui, eles são referentes ao que nós repassamos para o IPMC, mas nós pegamos esse 1 bilhão e 800 e fizemos um planejamento para 35 anos, para amortizar esse valor. Porque se daqui 35 anos não for feito nada, vai chegar lá e vai ter pessoas que talvez não terão recurso, né? Então, hoje nós temos mais de 400 milhões de reais, 425 milhões de reais no fundo do IPMC. Em 2017, quando o prefeito Paranhos assumiu, tinha 230 milhões. Nós tivemos um crescimento de mais de 80%, 78%, né? Nesse período de 4, 5 anos, mostrando a eficiência, a responsabilidade, a forma de investimento. Foram abertas várias carteiras, tudo isso com muita responsabilidade, quase que dobramos o valor que tinha lá. E aí, então, nós temos os aportes financeiros. Ano passado, 30 milhões de reais, 32 milhões. Este ano são 60 milhões de reais. Ano que vem, 90 milhões de reais, e assim sucessivamente, nos próximos 35 anos, para fazer essa amortização. Então, passo aqui para o Belim esclarecer os números e os dados, Belim. Só aqui, para complementar o percentual da educação, o ano passado, nesse mesmo período do segundo quadrimestre, nós estávamos com 16,01% o ano passado. Então, nós estamos mais ou menos na mesma toada do ano passado, que até o final do ano vai passar dos 25%, com certeza. Em relação ao valor, Polazek, do IPMC, esse 1 milhão e 12 mil reais, é só a taxa de administração que nós transferimos para o IPMC, porque a parte dos recolhimentos que são feitos da folha de pagamento dos servidores e a parte patronal, ele entra como receita lá no IPMC. Então, se 1 milhão e 12 é só para a cobertura das despesas administrativas do IPMC. Então, esse aqui a gente registrou separado justamente para explicar esse detalhe aí para vocês. Obrigado. Continua a palavra aberta e aos questionamentos. Satisfeito, vereador Josias Jefferson? Sim. Faço uma colocação e uma pergunta, mais ou menos na mesma linha que o vereador Josias já fez, mas no segundo quadrimestre o índice prudencial esteve em 44,23. Recentemente a casa aqui aprovou a reposição de 12,47 aos servidores públicos, alguns ajustes também no plano de cargos, carreiras e salários de alguns servidores que atinge os índices de 27%. Sabemos também de que o município deixou de receber um percentual, questão tributária aí dos combustíveis. Minha pergunta, então, é na linha de que forma o município está se precavendo para honrar esses reajustes, ou melhor dizendo, essa reposição salarial e a queda da arrecadação para que não haja problemas nas finanças do município. Quais são as, digamos assim, as medidas
tomadas, diminuição de investimento, algumas obras suprimidas. Quais seriam, então, esses fatores aí que o município vai fazer para economizar, para poder fazer frente a essa queda de arrecadação e o repasse da inflação aos servidores? Ótima pergunta, vereador Sadi. Temos que fazer gestão, né? Fala-se muito em gestão. Números são exatos, né? Contra números são fatos. O município só este ano, com a reposição inflacionária, que realmente é devida, é um direito dos servidores, e nós estamos falando de reposição aqui que ficou reprimida ali durante todo aquele período de pandemia, nós estamos falando de 2 anos e cumulou neste ano aqui. Então, só para este ano são 81 milhões de reais que, além daquilo que estava previsto, que serão investidos aí para os servidores. Para o próximo ano, inclusive hoje, nós fizemos, né, Sônia, a transferência da folha de pagamento, 45 milhões de reais a nossa folha. Ultrapassou 45 milhões de reais. Ele vem numa crescente, até porque hoje vai consolidar a 3ª parcela. Então, nós estamos falando, durante este ano, de uma reposição que vai chegar aí, a hora que se consolidar ali no ano que vem, de 20% para o funcionalismo. Se nós temos uma folha, né, de 40 milhões, é só fazer o cálculo, já estamos em 45. Por quê? Foi dado 2,49 no início, ali em fevereiro, março, depois trabalhamos o 7,60, não lembro aqui o dado certinho, 7%, que já dá quase 10%, e agora mais 12%, né? E 7% é a 3ª parcela, e os 12% vai ter uma parcela esse ano e as outras para o próximo ano. Então, para o ano que vem, nós temos um impacto de mais de 100 milhões de reais na folha de pagamento. Além disso, né? E aí, claro, que nós ainda temos a discussão com os professores. Ainda que tenha sido declarado de forma irregular aquela portaria que define o piso de 33%, mas há uma discussão com os sindicatos, nós temos mantido o diálogo para ver o que é possível fazer para a valorização do magistério. Até porque estamos com dificuldade de chamar médicos, professores, talvez em razão do salário. E aí, o que fazer com todo esse impacto? Estamos falando de mais de 100 milhões de impacto. O que eu vou fazer para arrecadar 100 milhões a mais? Cada vez está mais complicado, as pessoas estão com dificuldade de pagar impostos. A inflação está alta, tudo ficou mais caro para o município. Fazer asfalto ficou mais fácil. Merenda escolar, que são mais de 60 mil refeições servidas por dia, ficou bem mais caro. Os insumos ficaram mais caros, todos eles, vocês têm sentido isso também. Então, o que o município tem feito para corrigir isso e trabalhando com zelo e com cuidado e pulso firme? Cobrar os grandes devedores, fazer programas para incentivar, ser transparente, mostrar para a população e pedir o apoio de forma respeitosa para que recolha os seus impostos, desburocratizar, facilitar as medidas que nós temos lá no município, concentrar esforços naquilo que traz resultado para o município, fiscalizações efetivas, claro que dentro da razoabilidade, buscar receita sempre que possível. E, em contrapartida, nós precisamos reduzir despesas, né? Então, claro que a receita, se nós pegarmos aí nesses 2 quadrimestres, ela se manteve positiva, porque nós tivemos uma inflação no período que isso projetou a nossa receita positivamente. Nós tivemos um crescimento de mais de 10% na nossa receita, em razão da inflação, em razão do pagamento dos impostos. Então, o grande desafio é exatamente isso, esse equilíbrio. E eu não tenho dúvida que nós vamos ter que, para poder honrar esses compromissos, nós vamos ter que buscar outras medidas, como fizemos naquele pedido para câmaras, solicitando que esse aporte financeiro, em razão de todo esse impacto da folha, fosse parcelado junto ao IPMC, sem nenhum prejuízo para os servidores, tendo em vista que nós vamos pagar com a correção, da mesma forma que se estivesse no fundo do IPMC, e isso permitiu que a gente desse a reposição inflacionária, mas que também mantivéssemos a responsabilidade do IPMC de aportar recursos. Não temos problema agora imediato no IPMC, mas teremos no futuro, porque hoje nós temos em torno de 9 milhões de reais que é custeado as aposentadorias, os pensionistas, pessoas que estão lá no IPMC. Mas temos 400 milhões no fundo, então isso não seria um grande problema, mas no futuro será. E outras medidas, né? Contenção de despesa, fazer mais com menos.
todos os secretários estão cientes, reuniões pesadas, difíceis, tivemos reunião semana passada ali com todos os secretários para fazer o orçamento para o próximo ano, onde os secretários saíram bravos, chateados, brigando. Por quê? Porque precisamos ajustar. Então, o município chega no momento de elencar o que é prioridade em detrimento daquilo que é necessidade. Necessidades são imensas, os vereadores sabem, todos os dias tem demandas, o prefeito, os secretários têm demandas, e nós temos que priorizar, né, mantendo esse equilíbrio. E é importante salientar aqui que o prefeito Paranhos trouxe para Cascavel uma outra forma também de melhorar o orçamento. O município ficar refém somente à arrecadação própria, fica comprometido em fazer os grandes investimentos na nossa cidade, nas obras que são necessárias, aqueles grandes investimentos. Então, nós vamos buscar outras formas também, emendas parlamentares, recursos do governo do Estado, recursos do governo federal e também as operações de crédito, né? O Belin, que é o responsável por fazer toda a análise, junto com a STN, enfim, com a capacidade de endividamento, capacidade de pagamento. Então, o município foi buscar recursos também para poder fazer os grandes investimentos. E essa semana, recentemente, inauguramos uma unidade de saúde. Temos mais 2 para inaugurar, uma aqui próxima à FAG, e depois o complexo lá no Sangafunda. Isso mostra que nós temos mais de 20 unidades que foram construídas, além de muitas reformadas. Escolas, CMEIs, né, sendo feitos. Então, os investimentos não param, e aí tem se cobrado muito dos secretários. Eu tenho sido muito firme com os secretários no sentido de maximizar os recursos. Fazer mais com menos, fazer gestão, aproveitar bem o recurso público, combater o desperdício, procurar comprar bem, para que a gente possa atender a expectativa, né, da sociedade, que são as políticas públicas, mas também manter o equilíbrio. Chama atenção aqui os investimentos na área da saúde, os investimentos na área da educação, assistência social. Assistência social, nós temos, em média, durante o ano, 60 milhões de reais que são investidos na assistência social. O governo federal repassa 1.800.000 reais. 58 milhões de reais são investidos com recursos próprios. Mas é uma necessidade, é uma prioridade. Saúde é 15% que devemos investir. Investimos mais de 30%. Só até a presente data já passamos de 20% de investimento na saúde. E aí, mas por que investir tudo nessa saúde? Porque é necessário, porque a sociedade clama, porque precisa, né? Então, o que o município faz? Ele vai tratando das prioridades, vai elencando aquilo que é mais urgente e aquilo que não é possível fazer agora. Nós tínhamos vários projetos e várias ações que iam se consolidar agora. Em razão desses impactos, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos deixando para o ano que vem, aquilo que pode esperar, projetando, fazendo projetos para buscar recursos, contando aí, né, com os deputados estaduais, federais, enfim, para buscar esses recursos. Por isso, da responsabilidade dos servidores e também a responsabilidade dos gestores públicos para a gente gerir bem esses recursos. E agora também os vereadores com as emendas impositivas que vão estar trabalhando junto com o Executivo, e vocês vão se deparar com muitas necessidades e também terão que nos ajudar a elencar as prioridades para que a gente possa cumprir. Mas fecho aqui de forma satisfatória, porque vocês podem perceber que os números mantêm o equilíbrio das contas públicas. Então, as contas têm que fechar, elas têm que estar em equilíbrio. Não podemos comprometer o município aí para o futuro. E é claro que temos que ser arrojados também, temos que achar uma forma de resolver, porque só falar que não dá ou só falar que não tem dinheiro, isso não, né, é muito simples, mas nós temos que buscar alternativas. E a Câmara de Vereadores aqui fica um reconhecimento e um agradecimento por parte do Executivo. Os vereadores têm se sensibilizado, têm de forma pronta votado, buscado, né, condições de governabilidade para o município, para o Executivo. Então fica aqui também o nosso agradecimento. É uma luta diária, são algumas noites de sono, muitas vezes, porque uma folha de pagamento de 45 milhões de reais, chova de sol, você tem que efetuar o pagamento, você não pode atrasar nenhuma hora o pagamento, você imagina o tamanho da responsabilidade e a arrecadação que nós precisamos ter, mais de 1 milhão de reais por dia, somente para a folha de pagamento. Se aproxima aqui o 13º, que já está muito próximo. Então, é uma preocupação grande, é uma necessidade, claro, né, manter os serviços públicos através dos servidores. Então, assim como a Câmara faz, né, com muita excelência, cuida dos seus recursos, prioriza, economiza, isso ajuda o Executivo, porque a Câmara, nos últimos anos, tem, inclusive, devolvido recursos, tem utilizado, poderia utilizar mais recursos, mas tem feito economia. O que vocês estão fazendo aqui não é diferente lá no Executivo. Economizar,
priorizar, né, e trabalhar com os investimentos quando são necessários, e aí corroborar lá com o Executivo, com a devolução de recursos. Já fica aqui um pedido, né, dentro das possibilidades da Câmara, para que no fechamento aí do exercício a gente conta sempre com a colaboração, né, dos recursos. Então, parabenizar os técnicos e os vereadores aí pelo essa responsabilidade com a sociedade de Cascavel. Obrigado, secretário Zorek. Algum questionamento a mais, alguma pergunta? Em não existindo, eu gostaria só de fazer uma última observação aqui. Percebo que houve, nesse último quadrimestre, uma atualização das previsões de arrecadação. Em princípio, tínhamos 1.290.000.000, 1.290.000.000, e agora a estimativa atualizada é de 1.459.000.000. Com essas mudanças da política tributária dos combustíveis, principalmente, nós sentimos que o município tinha uma grande preocupação, tem ainda, né? Mas vejo que há uma estimativa de aumento nessa arrecadação. O secretário falou algo de inflação, alguma coisa, mas eu gostaria que você discorresse novamente sobre isso, para poder clarear um pouco mais essa possibilidade de melhora da arrecadação. Tá. Vou passar para o Belim responder essa pergunta, que já falei bastante aqui, vou deixar um pouco minha equipe falar. Sônia, fala então, Sônia. Bom dia, vereadores. Em relação à previsão atualizada, ocorre que o orçamento é elaborado a partir de fontes de recurso. Cada recurso ele tem uma finalidade. Então, assim, são recursos de emendas parlamentares que não estavam previstas no orçamento, que nós temos que prever uma rubrica, uma receita específica. Isso aí acrescenta, são convênios que são pactuados com o governo do Estado, o governo federal, que não estavam previstos no orçamento, que aquela receita, com aquela fonte de recursos, né, que é específica, não estavam previstos. E, em função disso, a receita atualizada fica maior, mas não significa que a arrecadação tem sido muito maior. É em razão disso, em razão da especificidade de cada receita, né? Que nós não podemos, por exemplo, arrecadar numa receita que não está prevista no orçamento. Daí nós temos que abrir o crédito de forma específica e executar de forma específica de acordo com as regras do Tribunal de Contas. Ok, obrigado, satisfeito. Alguma pergunta a mais? Em não havendo, diante do exposto aí pela Câmara Municipal e a Prefeitura Municipal, agradecemos a presença de todos nessa prestação de contas, aqueles que nos assistem. Desejar a todos, então, um bom fim de semana. Obrigado pela presença de todos.